não sei se vocês viram aqui, a Graziele perguntou de novo, mais uma vez aqui, acerca de Judas, em relação ao fato dele ter ficado triste e tal. Devolvido as se moedas. isso é arrependimento. Eu vou tentar responder com um outro exemplo bíblico muito famoso, que é o jovem rico. Ele chega para conversar com Jesus, e aí tal, tudo que Jesus vai perguntando, ele diz, não, isso eu já faço. Aí Jesus termina dizendo o seguinte, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, né? E a Bíblia relata, a expressão que está lá é o seguinte, ele saiu muito triste. Ele saiu muito triste, porque não era aquilo que ele queria ouvir. Ele ficou triste. Isso é diferente de arrependimento. Sim. É um exemplo bem fácil de entender a diferença entre tristeza e o genuíno arrependimento. Mas ela falou assim, mas ele até jogou as moedas fora, né? Devolveu as moedas. Mas eu acho que existe uma muito diferença. Deixa eu só falar isso. É muito mais um medo do que aquele dinheiro poderia causar a ele, né? Porque ele via aquele dinheiro como sujo de sangue inocente. Então, até poderia, né? Entendo isso que você está falando. Eu vejo também que a diferença é que quando Pedro encontra Jesus, ele se lança do barco e vai de encontro dele, vai em direção a ele. Judas, naquele momento, ele tinha dois caminhos. Se voltar de novo para Cristo ou não. Ele escolheu o não. Ele foi para o não. O arrependimento que a gente tem falado desde o início é um arrependimento de mudança de rota, mas não é mudança para qualquer lugar, como ele, que foi para o penhasco. A mudança de rota dele foi a mudança de rota do arrependimento que a gente fala é para Cristo. É um arrependimento para Cristo. E Pedro, ele se volta, porque ele poderia ter fugido. Ele poderia ter falado, eu não, como ele falou quando conheceu, se afasta de mim porque eu sou pecador. Mas lá não, quando ele se converteu, Deixa eu só dar uma palavrinha, por favor. Pode. Obrigado. Fica à vontade. Você já pecou alguma vez antes de ser convertido? E vou dar um exemplo da bebedeira, de uma noite de bebedeira terrível. Eu nunca bebi para perder a noção. Eu nunca bebi, né? Ponto. Então, porque ficou parecendo assim, eu nunca cheguei. Eu bebo só até. Conheço meus limites. Socialmente. Só bebo O socialmente. crente de 2021 fala isso. Né? Fala, verdade. Mas eu não, eu sou crente raiz, eu nunca bebi, nunca encostei uma gota de álcool na minha boca. Não sei o gosto, não sei o que faz, nunca experimentei. Mas por relatos, já vi que no outro dia tem uma coisa chamada ressaca. Certo? Aí o cara fala o quê? Que arrependimento. Nunca mais eu vou beber. Que tristeza. Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, olha pra mim aqui. Você que tá em casa agora, você que tá assistindo, olha pra mim aqui. O que o diabo dá com uma, ele tira com duas. Verdade. O que o diabo entrega com uma mão, ele tira com duas. O que você sente naquele momento não é arrependimento. É o vazio que o diabo deixa. Porque ele não preencheu com algo que é verdadeiro, que é algo que pode ali estar produzindo vida. Até o pessoal que bebe também fala que vai curar uma ressaca com o quê? Com outra ressaca. E aí vai indo, Então, deixa eu te dizer uma coisa. O que Judas sentiu não foi um arrependimento. O que Judas sentiu foi o diabo deixando ele, tirando a coragem, tirando ali aquele sentimento, tirando aquela coisa, para fazer o quê? Fazer ele sofrer ainda mais. Sofrer ainda mais, a ponto de tirar a sua própria vida. Verdade. Então eu quero que você entenda hoje o que o Satanás faz. Quantas vezes? Eu já atendi no meu escritório aqui pastoral, no gabinete pastoral, uma pessoa que vem e peca um pecado moral, por exemplo, masturbação, e ele termina dizendo, pastor, eu sinto nojo de mim mesmo. O filho de Davi. A acusação, né? O filho de Davi, quando ele pega a irmã dele, quando ele toma a irmã dele, ele é tomado por um desejo incontrolável de querer tomá-la, de querê-la como mulher, de tomá-la como sua mulher. E depois que ele termina a relação com ela, ele sente nojo dela. Aquilo ali não é arrependimento. Aquilo ali é o diabo que deu com uma e tirou com duas. É uma opressão, na verdade, né? Isso. E eu acho que o que você vê, a diferença entre a clássica diferença entre isso tudo, é aonde isso vai levar. Quais são os próximos desdobramentos? Um abismo chama outro. Na vida de Judas, você vê um abismo chamando outro abismo, um abismo chamando outro abismo, a ponto dele atentar contra a própria criação de Deus. Ele tira a sua própria vida. Então ele afronta a Deus. E na outra mão, os grandes arrependimentos que se voltaram para Deus, e é isso que a gente vai falar nos próximos capítulos. Trazem Cenas dos próximos vida, episódios. né? Traz vida e O que os arrependimentos trazem? Grandes avivamentos. Exato. Grandes histórias de avivamento, grandes histórias de arrependimento.
avivamento, transformação de vida. E para que seja genuíno, você vai descobrir isso no longo prazo. É verdade.